Boa noite. Sou acadêmico Alex Sandro dos Santos, curso sétimo período de Engenharia Mecânica, na instituição da FATEB, Faculdade de Telêmaco Borba. Minha interdisciplinar, o tema é Plano de Manutenção com base nos conceitos. Paradigma do passado. Homem da manutenção sente-se bem quando executa um bom reparo. Tipos de manutenção. A manutenção se divide em manutenção planejada e manutenção não planejada. Manutenção planejada, preventiva, preditiva, TPM e detectiva. Manutenção não planejada, corretiva e ocasional. Objetivos atuais da manutenção: redução dos custos, evitar paradas com perdas de produção, diminuir tempo de imobilização, reduzir tempo de intervenção através de uma boa preparação do trabalho, reduzir falhas e defeitos, melhorar a qualidade da produção, aumentar segurança, aumentar o tempo de vida das máquinas. Tipos de manutenção: manutenção corretiva não planejada, manutenção corretiva planejada, manutenção preventiva, manutenção preditiva, manutenção detectiva e engenharia da manutenção. Manutenção corretiva é atuação para a correção da falha ou do desempenho menor do que o esperado. Condições que levam à manutenção corretiva: desempenho deficiente apontado pelo acompanhamento das variáveis operacionais, ocorrência de falhas. Manutenção corretiva pode ser dividida em duas classes: manutenção corretiva planejada e manutenção corretiva não planejada. Manutenção corretiva: espera-se equipamento apresentar defeito para então realizar reparo. Pouco eficaz, age somente após a quebra inesperada. Reparo não planejado para não planejado antecipadamente. Desencadeia perdas de produtividade. Disponibilidade imediata do pessoal. Serviços especiais, técnicos experientes e especializados. Imediata disponibilidade de peças. Alto custo do serviço do reparo. Serviços surpresa emergenciais atrapalham o cronograma dos serviços planejados. Manutenção corretiva não planejada: é a correção de falha de maneira aleatória, ou seja, sobre o fato já ocorrido. Ela acarreta altos custos, perda de produção, perda de qualidade, elevado custo indiretos de manutenção. Manutenção corretiva planejada: é a correção do desempenho menor que o esperado ou da falha, por decisão gerencial, isto é, pela atuação em função de acompanhamento preditivo ou pela decisão de operar até a quebra. Um trabalho planejado será sempre mais barato, mais rápido, mais seguro, de melhor qualidade do que de trabalho não planejado. Manutenção preventiva: é a atualização realizada de forma a reduzir ou evitar a falha e a queda no desempenho, obedecendo um plano previamente elaborado, baseado em intervalos definidos de tempo. Manutenção preventiva será tanto mais conveniente quanto maior for simplicidade na reposição, quanto mais alto forem os custos da falha, quanto mais as falhas prejudicarem a produção, quanto maior forem as implicações das falhas na segurança pessoal e operacional. Os pontos negativos com a relação e a manutenção preventiva é a introdução de defeitos não existentes nos equipamentos devido à falha humana, falha de sobressalentes, contaminação introduzida nos circuitos de óleo, danos durante a partida e paradas, falhas nos procedimentos de manutenção. Manutenção preditiva: é a atuação realizada com base na modificação de parâmetros de condições ou desempenho cujo acompanhamento obedece a uma sistemática. O objetivo é prevenir falhas no equipamento ou sistema através do acompanhamento de parâmetros diversos, permitindo a operação contínua do equipamento pelo maior tempo possível.
Manutenção preditiva. As condições básicas para se adotar a manutenção preditiva são: o equipamento, sistema ou instalação deve permitir algum tipo de monitoramento, medição. Equipamento, sistema ou instalação deve merecer esse tipo de ação em função dos custos envolvidos. As falhas devem ser oriundas de causas que possa ser monitorada e ter progressão acompanhada. Seja estabelecido ou programa de acompanhamento, análise e diagnóstico sistematizado. Os fatores indicados para a análise da adoção da política de manutenção preditiva são os seguintes: aspectos relacionados com a segurança pessoal e operacional, redução de custo pelo acompanhamento constante das condições do equipamento, evitando intervenção desnecessária, manter o equipamento operando de modo segurança por mais tempo. Manutenção preditiva. Objetivo esperado do plano de manutenção preditiva: determinar antecipadamente a necessidade dos serviços de manutenção numa peça específica de um equipamento, eliminar desmontagens desnecessárias para inspeção, aumentar o tempo da disponibilidade dos equipamentos, reduzir o trabalho de emergência não planejado, impedir o aumento dos danos, aproveitar a vida útil total dos componentes e do equipamento. Manutenção preditiva. Os parâmetros medidos pela manutenção preditiva: vibração, pressão, vazão, temperatura, desempenho ou performance, aceleração, corrente, tensão, resistência, defeitos superficiais, trinca, corrosão, fissura, análises de lubrificantes. Manutenção preditiva. Principais métodos de análise de diagnóstico preditivo: análise vibracional, análise de lubrificante, ferrografia, cromatografia e viscosimetria. Ensaio não destrutivos: raio-x, ultrassom, partículas magnéticas, líquidos penetrantes e ensaios acústicos. Termográfico, ensaio visual, endoscopia direta ou indireta e estanqueidade. Manutenção preditiva. Muitas vezes, a prática correta da manutenção preditiva também ajuda a reduzir o custo da manutenção preventiva. Manutenção detectiva. É a atuação efetuada em sistemas de produção buscando detectar falhas ocultas e não perceptíveis às pessoas de operação e manutenção. Engenharia da manutenção. É deixar de ficar consertando continuamente para procurar causas básicas, modificar situação permanente do mau desempenho, deixar de conviver com problemas crônicos, melhorar padrões, desenvolver a manutenibilidade, dar feedback, o projeto e interferir tecnicamente nas compras. Aí tem o gráfico onde o 1 é corretiva, 2 preventiva, 3 preditiva e 4 engenharia da manutenção. O resultado esperado se vê, tendo a engenharia de manutenção, o resultado esperado sempre é maior, porque atrás vai vir uma preventiva, vai vir uma preditiva, vai vir uma corretiva planejada, e assim a produção fica bem melhor. Paradigma moderno. O homem da manutenção sente-se bem quando consegue evitar falhas. Obrigado.